Olá a todos, vamos fazer o Economia em Ação dessa terça-feira e vai ser em cima da China, né? Hoje de manhã eu acordei aqui, vim trabalhar, todo mundo, né? E a China parece que vai desacelerar, e que a China está numa situação muito difícil, e que a China vai resolver aumentar o preço da gasolina, e que a China mudou a meta de crescimento. Olha, achei de um exagero tudo isso de manhã cedo. Bem, o mercado está realizando, acho que até isso daí serviu de trigger para embolsar um pouco dos lucros desse ano, né? Porque já avançou bastante. Lembra que eu sempre quis lembrar para vocês que, olha, esse movimento não é contínuo, é sujeito a série vai ser interrompida em alguns momentos, mas a tendência ainda é de alta. A respeito da China, eu só quis dizer algumas coisas, né? Primeira coisa que eu faço é um disclaimer, né? Para falar de China, você tem que ser muito especializado naquela economia, porque é uma economia absolutamente híbrida, uma situação muito exótica quando se trata de economia. Não é bem uma economia de mercado. Prova disso, enfim, é um partido comunista que manda lá, né? Então não precisa nem entrar muito detalhe. Agora, né, o que eles resolveram fazer é o seguinte: eles usaram o preço da gasolina, né, no sentido de segurar o preço, que nem aqui no Brasil teve, segurar o preço para ajudar a economia a não patinar no período da crise mais difícil. Eles vão resolver agora subir um pouco, que nem aqui no Brasil vai ser feito. Eu tenho dúvida que a presidente da Petrobras, a Foster, ela vai levar a gasolina em algum momento esse ano. É absolutamente normal, né? Não daria para falar, não, isso vai gerar uma inflação galopante. Isso aí tudo é exagero, não. Vai ter que ser reajustado um pouco, sem dúvida nenhuma. E, ao mesmo tempo, o Partido Comunista Chinês altera a meta deles de crescimento para 7,5%. Mas você sabe quanto era a meta antes? Era 8%. Então, de 8 para 7,5, a mudança é muito discreta. Eu acho que essa mudança aí na meta de crescimento tem que ser entendida mais ou menos como um aperto monetário. Assim, tipo, vamos tentar adequar a demanda, segurar um pouco a demanda, levando em conta algumas pressões de inflação que a gente vai ter. Tem que ser lido dessa forma. Não que vai crescer exatamente menos. Esse crescimento é bastante robusto no final das contas. Eu só trouxe aqui esse gráfico, né? Isso daqui é a produção industrial chinesa deixa eu tirar um pouco do zoom. Variação percentual anual de 1990, agosto de 1990 até agora. Está num patamar bastante elevado. Parece que não, mas aqui está rodando a mais de 12% na média dos últimos 12 meses. Essa linha verde é a média móvel de 12 meses. Está em 14%, está indo muito bem. Claro, está desacelerando ali na ponta, tá. Mas também seria, vamos dizer assim, muito fora do lugar continuar crescendo a uma taxa tão grande, quando a mesma taxa que quando o mundo estava indo bem. Vai desacelerar um pouco. O Partido Comunista Chinês vai administrar o crescimento da economia daquele país, né, de forma bastante controlada, né? Eles não vão deixar. Eu prefiro até que eles moderem um pouco o crescimento agora para depois poder crescer de forma mais consistente, que nem aqui no Brasil. É a mesma leitura que eu faço praticamente. Em linhas gerais é a mesma coisa. Do que deixar crescer de qualquer jeito, lá na frente começa a gerar problema em tudo que é ordem. Lembra lá atrás, quando começaram a controlar, tinha aquele volume de empréstimo em yuan. Todo mundo olhava aquele negócio, achava que era um absurdo, que ia estourar a bolha imobiliária, que a China estava entrando num processo de subprime, que nem nos Estados Unidos. Cadê isso? Né? Exagero. Isso daí é uma situação bastante equivocada. Bem, né, então isso daí serve para a gente pensar algumas coisas na manhã de hoje, né? Eu quis trazer alguns indicadores, né, para falar sobre as expectativas, né? Eu gosto de acompanhar bastante o gráfico do Treasury de 10 anos. Só para explicar para alguém que é mais leigo, né? O Treasury de 10 anos, ele serve como uma espécie de termômetro da preferência pela liquidez. Ou seja, se os agentes estão com muito receio do que vai acontecer, eles vão lá e emprestam dinheiro simplesmente para o governo norte-americano, porque é livre de risco. Então, se você aumenta o volume de dinheiro emprestado para o governo, né, o preço do título sobe e a taxa de juros que ele ia pagar no final vai diminuindo, né? Então, vamos supor que o título vale sempre 100 no vencimento, né? Uma coisa é quando você lança, o governo vira e fala: olha, sociedade, vocês querem me financiar? Sim. Se vocês me derem 100 reais, quer dizer, se daqui a um ano eu te der 100 reais, você me dá quanto dinheiro agora? Dou 90 reais. Então, a taxa de juros é um título que você comprou por 90, que vale 100 no final. Se muita gente demanda esse título, imagina que o 100 não mexe, né? O que acontece é que o preço do título vai subindo, vai 90, 91, 92.
vai para 95. Uma coisa é uma taxa de juros de 90 para 100, outra coisa é uma taxa de juros de 95 para 100. Então, se aumenta a demanda pelo título, a taxa de juros cai. Então, essa linha azul é a taxa de juros do título do Tesouro norte-americano. Como estava no momento de... É que a série podia ter pego até maior, né? Para mostrar como caiu. Mas como aumentou muito a demanda por título do Tesouro norte-americano, e a linha vermelha é a meta do Federal Reserve, né, de curto prazo. Né? Como aumentou muito, né, caiu muito a taxa de juros. E caiu até para um patamar, aqui foi quando a Lehman Brothers quebrou, para um patamar menor de quando a Lehman Brothers quebrou. Então, mesmo porque aqui ainda estava caindo a taxa de juros, então por isso gera essa distorção um pouco, mas aqui está muito baixo. Repara que na ponta aqui, pum, subiu. Então, quer dizer... já está num patamar maior do que estava na época da Lehman Brothers. Pode-se reverter isso, mas eu quis apontar só essa situação de melhora relativa na preferência por liquidez, ou seja, os agentes podem querer ficar menos líquidos nesse sentido. Né? Ao invés de ficar num ativo tão seguro que nem o Treasury, vender um pouco, quando você vende um pouco o preço cai, quando o preço cai a taxa sobe. É isso que está apontando aqui de forma bem... fortuita ainda, né? Ainda não dá para confirmar isso, mas interessante notar. Hoje saiu nos Estados Unidos também housing starts. Né? Isso daqui é a construção de novos imóveis nos Estados Unidos. Isso aí acho que explica, esse gráfico eu quis colocar porque explica bem o momento que a gente está vivendo. Né? Repara que estava num patamar muito alto, chegou em 2006, 2007, a bolha desinchou completamente. Isso daqui foi a crise mesmo chegando. Né? Repara que em 2006 já dava para saber que estava estourando essa bolha, né? Caiu bem forte aqui, continuou caindo, continuou caindo, continuou caindo. Chegou aqui em 2009, bateu, estabilizou e agora 2011, 2012 está querendo começar a subir. Essa é a dinâmica dos dados econômicos que a gente vai ver cada vez mais, né? Estava num patamar muito alto, desacelerou fortemente, chegou no fundo e aí se acostumou lá e agora começa a querer subir. É devagar esse processo, não vai ser numa velocidade que nem essa daqui, sem dúvida nenhuma. Mas é isso que a gente tem que observar com algum entusiasmo. O conjunto de várias boas pequenas notícias tipo essa vão criando aí espaço para a gente ter uma alta mais consistente do mercado acionário. Mais do que isso, né? Isso está evidenciando que a gente tem uma situação de alta, de melhora do mercado financeiro de forma geral. Então é isso que é minha chamada de atenção a todos vocês, né? Chamada de atenção no bom sentido, né? Vamos prestar atenção nisso. E em relação ao Brasil, só para fechar um pouco, os dados econômicos correntes estão piorando muito rápido. Se o pessoal está querendo apostar em inflação, pode colocar a barba de molho, porque se for, a não ser que tenha um descolamento de atividade e inflação, a atividade cai e a inflação suba por uma série de outros motivos, mas a atividade está desacelerando sim. Expedição de papelão ondulado, pedágio de veículo pesado, tudo isso daí, embicando um pouco para baixo. Vamos tomar cuidado com isso. O governo está agindo desesperadamente para tentar reverter isso, até de forma, acho que um pouco exagerada, o governo Planalto, né? Estão fazendo muitas medidas de tentar diminuir o spread no Brasil, né, no spread dos juros para pessoa física e jurídica. Isso daí, no final, o governo federal, esse Planalto fazendo, estão fazendo política monetária. Eu acho que é perigoso isso, não devia ser tão afoito assim, tem que tomar cuidado, porque senão vai aumentar a percepção de risco e isso daí pode ser muito complicado. Até agora não está dando problema nenhum, mas só fica o aviso aí, né, para a gente prestar atenção nisso. Bem, esse foi a Economia em Ação de hoje, espero que vocês tenham gostado. Como sempre, todos esses Economias em Ação têm esses gráficos, se quiser, tá todos no comentário diário de hoje. E a gente vai se falando ao longo da semana aí para verificar um ponto ou outro de dúvida. Bem, é isso, espero que tenham gostado e qualquer coisa entre em contato comigo. É isso, um bom dia e até o próximo Economia em Ação. Até.